Oiê! No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as classes laterais e o teorema de Lagrange. Então, nós vamos estudar uma importante interação entre relação de equivalência e subgrupos. Nós vamos agora denotar A estrela B ou A operado com B dessa forma aqui, tá? Independente de qual seja a operação, a gente vai denotar assim, né? E em casos especiais, a gente vai denotar como já estamos acostumados, A estrela B, tá? Então, vamos lá. Seja G um grupo e H um subgrupo de G. Definimos uma relação binária R sobre G de que forma? A e B pertence a R, né? C e somente C, o oposto de A ou o inverso de A operado com B está no subgrupo H. Uma outra terminologia, a gente pode usar de que forma? A é congruente a B módulo H, C e somente C. O oposto de A operado com B pertencer ao subgrupo H. E nós dizemos o que? Que A e B são congruentes módulo H. A primeira proposição do nosso vídeo de hoje, ó. A relação R definida por A congruente a B módulo H, se o oposto de A operado com B pertence ao subgrupo H, é uma relação de equivalência sobre G. Então, para mostrar que uma relação é uma relação de equivalência, nós temos que demonstrar três propriedades. A primeira tem que ser reflexiva. Então, vamos lá. Então, ó, A é congruente a módulo H, pois A, o oposto de A operado com A, que é o nosso elemento neutro, pertence a o subgrupo H, para qualquer que seja esse A que a gente tomar no subgrupo, já que ele é subgrupo. Se ele é subgrupo, por definição, ele é diferente de vazio, e o elemento neutro do grupo pertence ao subgrupo, né? Então, primeira propriedade, a reflexiva está correta. A segunda, a gente vai supor, ó, que A é congruente a B módulo H. Então, o oposto de A operado com B pertence ao nosso subgrupo H, né? Que nós queremos mostrar que vale a propriedade simétrica. Mas, ó, H é um subgrupo. Então, nós temos que o quê? Se um elemento pertence ao subgrupo, o oposto dele também vai pertencer ao subgrupo. Então, ó, temos o quê? Nós não temos que este elemento pertence ao subgrupo, então, o oposto dele, que é quem? Nós já mostramos isso aqui, ó, é o inverso do segundo vezes o inverso do primeiro. Isso aqui, o inverso do inverso é ele próprio, pertence a H. Assim, nós temos o quê? Que B é congruente a A módulo H. Mostramos a simetria. E a terceira propriedade, a gente vai mostrar que vale a transitividade. Então, ó, se nós temos que A é congruente a B módulo H e que B é congruente a C módulo H, então,
Pela relação que foi nos dada aqui, ó. A é congruente a B módulo H, se isso aqui acontecer, não é? Então, ó, da primeira, que A congruente a B módulo H, nós temos que o oposto de A operado com B pertence a H. E da segunda, que o oposto de B operado com C também pertence a H. E como H é um subgrupo, vale o quê? A operação de 2, ele é fechado, ele não é um subgrupo, ele tem que ser fechado com a operação. Então, ó, quando a gente pega os dois elementos ali, ó, o oposto de A operado com B, operado com o oposto de B operado com C, o que que nós temos aqui? Como são elementos de um subgrupo, vale o que? A associatividade. Então, eu tenho isso aqui, ó, eu posso associar dessa forma. O oposto de A operado com B, operado com o oposto de C, operado com, de B, desculpa, operado com C. Mas isso aqui quem é? É a identidade, não é? O elemento neutro. Então, nós temos, ó, isso aqui, o oposto de A operado com C, que pertence a H. Logo, A é congruente a C módulo H. Então, nós mostramos que aquela relação é uma relação de equivalência. Partindo para outra proposição, ó. A classe de equivalência de A, que pertence ao grupo G, segundo a relação definida acima, eu só vou reescrever aqui, ó, essa relação. Que relação é essa? Ó, eu digo que A é congruente a B módulo H, se o oposto de A operado com B pertencer ao subgrupo H. Então, ó, essa relação, o conjunto é esse aqui, ó. A H classe de equivalência de A vai ser esse conjunto aqui. Então, ó, de fato, dado um elemento B no grupo G, tal que o quê? A menos 1 operado com B pertença ao subgrupo H. Temos que este elemento, o oposto de A operado com B, vai ser um certo H para algum H no subgrupo H. Logo, manipulando esta igualdade aqui, nós vamos ter o quê? Se eu operar dos dois lados por A aqui, eu vou ter que o nosso B vai ser igual a A operado com H, não é? O que a gente fez aqui, ó? A gente tinha isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. Nós temos isso aqui. A, o oposto de A operado com B. Eu vou multiplicar por A do lado esquerdo. Aqui, como são elementos de um grupo, vale a associatividade. Então, nós temos A menos 1, B, A, H. Aqui é a identidade operada com B.
Então, B, A, H. Certo? Mas, ó, por outro lado, se o nosso B for A operado com H pertencente ao subgrupo H, então, da mesma forma, ó, se a gente, nessa igualdade, se a gente multiplicar dos dois lados pelo oposto de A, nós vamos ter o quê? Que o oposto de A vezes B é igual a H. E, portanto, o que a gente pode dizer? B está na classe de equivalência de A. Onde esse A está aqui no nosso grupo G. Assim, a gente pode dizer o quê? Ó? Que B pertencente a G, né? Já que ele é um elemento do grupo, tal que o quê? O oposto de A operado com B pertence a H. Mas quem é esse conjunto? O oposto de A operado com B, a gente viu que é H, não é? Mas o B não é A operado com H, então esse conjunto aqui é a mesma coisa que os elementos A operado com H, tal que o H pertence ao subgrupo. Então, ó, conforme a proposição acima, a classe de equivalência de A pertencente ao grupo G, segundo a relação definida, é denotada por A operado com H. E a este conjunto a gente vai chamar de classe lateral à esquerda de H em G. Agora, definindo uma relação de equivalência similar àquela que a gente definiu acima, cujas classes de equivalência são conjuntos da forma H operado com A, então, ó, seja S a relação sobre G definida dessa forma, ó. Eu digo que S é o conjunto formado pelos pares ordenados AB, tais que pertence a G cartesiano G, tal que B operado com o oposto de A pertence a H. S também é uma relação de equivalência, que a gente pode demonstrar como a gente demonstrou a primeira proposição no vídeo de hoje, né? Então, ó, a classe de equivalência de A pertencente a G, segundo a relação S, definida acima, é o conjunto H operado com A, que pertence a G, tal que o quê? O H pertence ao subgrupo. E a gente denota dessa forma e chamamos isso de classes laterais, né? À direita de H em G. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Ó, o grupo dos números reais sob a soma, então a gente vai dizer que o G é o nosso grupo com operação de adição e o subgrupo dos números inteiros também com a adição. Então, nós vamos dizer que o nosso H é esse conjunto aí, que é um subgrupo do grupo dos reais. Então, as classes laterais à esquerda de H em G são dadas por A mais H. Então, ó, lembra aqui em cima que a gente disse que as classes laterais à esquerda é A operado com H? Mas é a mesma coisa da gente fazer A operado com H. Lembrando que esta operação aqui é a definida no grupo.
e também que vai ser a operação definida no subgrupo, né? Então, se a gente escrever AH, aqui eu tenho uma operação que eu não estou escrevendo, mas existe, e essa operação é a do grupo. No caso do nosso exemplo, é a operação de adição. Então, ó, as classes laterais são denotadas, ó, à esquerda, A mais H, que é um conjunto formado por quais elementos? A mais Z, que vai pertencer aos reais, ao grupo, tal que o quê? O nosso Z vai pertencer ao subgrupo, que é o conjunto dos inteiros. Já as classes laterais à direita de H e G é denotada H mais A, tal que Z mais A vai pertencer ao conjunto dos números reais, tal que esse Zzinho é um inteiro. Vamos dar valores para esse A? Então, ó, se nós tomamos o A igual a 2, as classes laterais à esquerda de H em G, que é 2 mais H, é denotado de que forma? É o conjunto formado por 2 mais Z, que vai pertencer aos reais, tal que esse Z vai ser um número inteiro. Quem é esse conjunto? Vai ser, ó, 2, que é o nosso A, mais o menos 2. O próximo, 2 mais menos 1, 2 mais 0, 2 mais 1, e assim vamos embora por um infinito positivo. As classes laterais à direita de H em G, ou seja, dos inteiros nos reais, é dada por Z mais 2, que vai pertencer aos números reais, tal que esse Z é um número inteiro. Então, aqui vai ser, ó, nós vamos em lado, um infinito negativo, menos 2, que é o inteiro, mais 2, que é o nosso A, menos 1, mais 2, 0 mais 2, 1 mais 2 e assim por diante. Agora, ó, se o nosso A for 0,5, então aqui o nosso conjunto vai ser quem? As classes laterais à esquerda dos inteiros nos reais vai ser, ó, 0,5 mais um inteiro, que vai pertencer aos reais, tal que esse inteiro é um número, esse Z é um número inteiro. Então, aqui, ó, vai ser meio mais menos 2, meio mais menos 1, meio mais 0, não cabe aqui. Agora, as classes laterais à direita dos inteiros nos reais, vai ser, ó, um inteiro mais meio, que vai pertencer aos reais, tal que Z é um inteiro. Então, nós vamos ter o que, ó? Vai ser menos 1 mais meio, 0 mais meio, 1 mais meio, 2 mais meio, 3 mais meio e vai embora. Agora, se o nosso A, lembrando, ó, se o nosso A for igual a π, lembrando, ó, que o nosso A, ele vai sempre estar no grupo, né? Então, a classe lateral à direita, à esquerda, desculpa, vai ser o quê? π mais Z, que vai pertencer aos reais, tal que Z é um inteiro. Então, aqui nós vamos ter, ó, vindo lá do infinito negativo, π
mais menos 1, π mais 0, π mais 1, π mais 2 e vai embora para o infinito positivo. Agora as classes laterais à direita dos inteiros nos reais, z mais π, que vai pertencer aos reais. Então, quem é? Menos 1 mais π, 0 mais π, 1 mais π, e assim por diante, tá? As observações aqui, ó. Seja G um grupo, H um subgrupo de G e A e B pertencente ao grupo. Então, ó, o grupo G é a união de todas as classes laterais à direita e à esquerda. A primeira observação. A segunda observação é que, ó, as classes laterais à esquerda ou à direita, né? Ou elas são iguais, ou elas são disjuntas, ou seja, quando a gente fizer a interseção, não vai ter nada em comum. E se o grupo é abeliano, ou seja, vale a quarta propriedade da comutatividade, então as classes laterais à direita e à esquerda são iguais. Então, vamos aqui, ó, ao exemplo. Nós vimos que 5z, que é o conjunto dos múltiplos de 5, né, nos inteiros, é um subgrupo dos grupos dos inteiros, com a adição, né? Então, ó, vamos lá ao nosso exemplo. Como Z é um grupo abeliano, com a adição, temos que as classes laterais, tanto à esquerda quanto à direita, são iguais. Então, aqui, ó, A mais 5Z é igual a 5Z mais A, que é a classe lateral à esquerda e à direita, né? Como o grupo é abeliano, elas são iguais, então a gente pode denotar dessa forma. A mais M5, que vai pertencer aos inteiros, tal que o quê? Este nosso M é um inteiro, né? Então, assim, ó, as classes laterais. A primeira é o 0. Então, vai ser 0 mais M5, que pertence a Z, tal que o M pertence a Z. Quem é esse conjunto? Eu vou somar 0 nos múltiplos de 5. Então, vai ser menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, e vai embora. A outra classe lateral é quando o nosso A for igual a 1. Então, 1 mais 5Z, quem é este conjunto? Então, eu vou somar os múltiplos de 5 com 1. Então, eu vou somar 1 mais um múltiplo de 5. Então, vai ser, ó, menos 14, quando esse múltiplo for o menos 15, menos 9, menos 4, 1, 6, 11, 16. Quando o nosso A for igual a 2, então, nós vamos somar 2 com o múltiplo de 15. Então, vai ser de 15 não, de 5. Menos 13, menos 8, menos 3, 2, 7, 12, 17. Quando o nosso A for 3, então vai ser o quê? Menos 12, menos 7, menos 2, 3, 8, 13, 18. E quando o nosso A for 4, vai ser o quê? Menos 11, menos 6, menos 1, 4, 9, 14, 19. Se o nosso
A for 5, nós vamos ter 5 mais M5, que pertence a Z, tal que o M pertence a Z. Mas, ó, 5 não é um múltiplo de 5? Como ficaria esse conjunto? Seria, ó, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15. Já apareceu esse conjunto, não já? Ó, é igual. Essas duas classes laterais são iguais. Se são iguais, não precisamos escrevê-la. Então, ó, as classes laterais deste conjunto, desse subgrupo 5Z, em relação ao grupo Z dos inteiros, são 5 classes laterais. E, ó, nós não vimos na observação anterior que a união das classes laterais é todo o grupo? Então, aqui, ó, nós temos classes laterais, 5 classes laterais. Se a gente fizer a união, ó, observem que o nosso inteiro, conjunto dos inteiros, vai ser o quê? Aqui, essa primeira classe lateral, que eu vou chamar de 5Z, que eu estou somando com 0, que vai ser o 5Z mesmo. União com 1 mais 5Z, união com 2 mais 5Z, união com 3 mais 5Z, união com 4 mais 5Z. Quando a gente unir todos esses elementos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros. Passamos agora para o lema, ó. Seja H um grupo finito. Seja G um grupo finito e H um subgrupo de G com A, né? Seja A um elemento do grupo G. Então, ó, tanto a classe lateral à esquerda quanto à direita vai ter o mesmo número de elementos, ou seja, a cardinalidade de H é a mesma, ou seja, a ordem ou o número de elementos, tá? Então, vamos aqui a um exemplo, ó. Seja G igual a 16 com operação de adição. Lembrando que esses 16 são as classes de equivalência módulo 6. E seja H o subgrupo aqui, ó, formado por 2, 0, 2 e 4. Nós já sabemos que os 16, ó, ele tem 6 elementos, que são, ó, as classes de resto módulo 6, ou as classes de equivalência, né? As classes 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e 5 barra. Esse grupo é um grupo finito e abeliano. Logo, as suas classes laterais são iguais. Então, a gente vai denotar só aqui, ó, A mais H. Então, A mais H é o Azinho que está lá no grupo, olha aqui, mais Z vai pertencer a Z6, tal que esse Z pertence ao subgrupo H, que vai ser igual à classe lateral à direita. Então, ó, a gente vai pegar um elemento em G, em Z6, que é o nosso grupo. Então, a classe lateral vai ser dada por quem? 0 mais H vai ser o próprio H, né? Então, 0 barra, 2 barra, 4 barra. A próxima classe lateral, 1 barra. 1 barra mais H. Os elementos de H, 0, 2 e 4. Então, vai ser 1, 3 e 5. O 2 barra, eu vou somar 2 barra com os elementos de H. Então, vai ser 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4.
2 mais 4, 6, que é 0 barra. Então, aqui quem é? O nosso H, não é? Quando o nosso A for o 3 barra, somado com H, lembrando que H tem os elementos 0, 2 e 4. Então, ó, 3 mais 0, 3. 3 mais 2, 5. 3 mais 4, 7. 7, quem é? 1, não é? Ó, nós encontramos os elementos 1 barra, 3 barra, 5 barra. Quem é este conjunto aqui? Não é a mesma classe do 1 barra mais H? Então, ó, 3 barra mais H é igual à classe lateral 1 barra mais H. Não precisamos usar as duas, já que elas são iguais, né? A mesma coisa aconteceu aqui, ó, com o 2 barra mais H. Agora, quando o nosso A for 4, então vai ser, ó, 4 mais 0, 4. 4 mais 2, 6, que é 0. 4 mais 4, 8, que é 2. Quem é este conjunto? O nosso H. Agora, quando o nosso A for 5, 5 mais 0, 5. 5 mais 2, 7, que é 1. 5 mais 4, 9, que é 3. Quem é este conjunto? A classe lateral é igual a 1 barra mais H. Então, ó, nós temos apenas duas classes laterais, e essas classes laterais, por o conjunto, o grupo ser finito, ela tem a mesma cardinalidade. Então, a gente está dizendo que, ó, que as classes laterais de H em Z6 são essas, ó. 0, 2, 4, que é o nosso H, e 1 barra, 3 barra e 5 barra, tá? E chegamos ao nosso teorema, que é o teorema de Lagrange. Seja G um grupo finito e seja H um subgrupo do grupo G. Então, ó, a cardinalidade de G, ou seja, o número de elementos de G, é um múltiplo dos elementos do subgrupo, ou seja, de H. Nós já sabemos, nós vimos anteriormente, ó, sabemos que o nosso grupo G é o quê? Ele é a união de todas as classes laterais. Então, digamos aqui que tenha N classes laterais. Onde, ó, esses A1, A2, A3 até a N são elementos do grupo G. E, ó, A e interseção com, a classe lateral A e H, interseção com AJ, H, é igual a vazio, ou seja, duas classes laterais são distintas se o I for diferente de J, né? E sabemos também, nós já vimos isso anteriormente, então a gente pode dizer que sabemos que a cardinalidade da classe lateral AI H é igual à cardinalidade, ou seja, tem o mesmo número de elementos do subgrupo, né? Isso aqui para todo I, variando de 1 até N, que é o número de elementos lá que a gente pegou.
Logo, o que a gente pode dizer? Que o quê? Que a cardinalidade de G, desculpa, é igual a N vezes a cardinalidade ou número de elementos do subgrupo H. Então, a gente pode dizer o quê? Portanto, a gente pode dizer que, ó, a cardinalidade ou número de elementos ou a ordem do grupo finito G é um múltiplo da cardinalidade de H. No exemplo anterior, ó, só para exemplificar aqui, ó, no exemplo 16, nós vimos o quê? Vimos que, ó, quem era G? 16 com a operação de adição, né? O grupo e o subgrupo era quem? 16, desculpa, 0, 2 e 4, né? O subgrupo. Temos o que, ó? Do exercício 16, temos o que? Que H e o conjunto 1 barra, 3 barra e 5 barra são as únicas classes laterais 16 de H, né? 16. Certo? Então, dessa forma, ó, conforme o teorema de Lagrange, o que a gente pode dizer? Que, ó, o teorema nos diz que se G é um grupo finito, então a ordem do grupo é um múltiplo da ordem ou da cardinalidade do subgrupo. Então, aqui a ordem do grupo Z6 não tem 6 elementos? N vezes a ordem do subgrupo aqui, ó, não é 3? Então, ele é um múltiplo, não é? E só um detalhe aqui, ó, este N aqui, em algumas bibliografias, ela é chamada, denotada assim, ó, e é o índice de H em G. Essa é a notação, tá bom? E aí, o teorema de Lagrange fica assim, ó. A ordem do grupo G é igual ao índice de H em G vezes a ordem do subgrupo, tá bom? Até o próximo vídeo.